Olá, cinquentões! Vamos lá, investidores! Vamos entender como é que tudo começa. Como comprar boas ações? Este questionamento é básico e deve passar pela cabeça de todo investidor. Lembrando que na Bolsa de Valores nós temos dois perfis aí, dois grandes grupos bem distintos. Os investidores, que são aqueles que escolhem boas empresas para virar sócio delas e jogam aí a sua lucratividade para o longo prazo, e temos aqueles especuladores. Os especuladores, eles não se preocupam com os fundamentos da empresa, eles simplesmente trabalham as oscilações do mercado, são muito mais grafistas, eles pegam os gráficos em cima das suas lógicas para tentar ganhar no curto prazo. Claro que existe também um mix dessas opções. Eu sempre falo aqui, eu tenho 90% dos meus investimentos em produtos que eu considero seguros dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, dos meus parâmetros. E 10% eu gosto de arriscar. Eu gosto de brincar um pouco, de jogar, tentando fazer alguma coisinha com esses 10%. Mas nos 90% eu tenho aquela lógica. Claro que eu tenho que fazer um disclaimer aqui, isso não é um vídeo com dicas, com sugestões e com recomendações. É apenas como eu avalio as empresas e apenas um exemplo para vocês entenderem como é que é o racional para quem pensa em fundamentos, quem pensa em virar sócio daquelas empresas. E aí você cria dentro do seu perfil ao risco, do seu perfil de investidor, o que é melhor para você. Dito isso, vamos então para como escolher boas ações. Os indicadores fundamentalistas, eles mostram os fundamentos daquela empresa. Então, o que aquela empresa é no seu conceito de base, sua missão, sua visão, seus valores, em que segmento que ela se encontra, o que ela traz para o mercado, como ela ganha dinheiro. Todos esses fundamentos são muito importantes na visão de quem pensa em longo prazo. Lembrando que a gente fala aí em curto prazo, coisa de 1 a 3 anos, médio prazo um pouco aí, em média 5 anos, e longo prazo eu diria aí um número de 10 anos. Isso vai variar dependendo para cada um, mas se você tem planos de fazer uma viagem daqui a 3 anos, você vai fazer um tipo de investimento. Se você tem planos de pagar a faculdade do seu filho daqui a 5 anos, daqui a 6, 7 anos, é outro tipo de investimento. E se os seus planos são para depois, aí, lá perto de 10 anos ou mais, é considerado longo prazo, outro tipo de investimento. Você pode sempre mesclar isso e diversificar. Bom, quais os indicadores que eu gosto muito? Existem centenas de indicadores, dezenas, vamos dizer, de indicadores. Eu gosto muito de alguns para uma análise. Mas antes de entrar nos indicadores, eu penso o seguinte: qual o setor que essa empresa atua? Esse setor é perene? Esse setor vai existir daqui 10, 20 anos? Vamos exemplificar. Por exemplo, ali a área de energia. Será que daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos nós vamos depender de energia? Eu acredito que sim, com certeza é um setor perene. Pode mudar a matriz energética. A gente pode sair de repente de uma matriz aí de hidrelétricas para uma matriz de energia eólica, energia solar, mas a energia em si eu acredito que vai existir. Saneamento básico, a mesma coisa. Bancos, a mesma coisa. Vai haver mudanças nas regras, mudança nos players desse jogo bancário, mas eu tenho certeza que os bancos vão continuar existindo. Pelo menos eu imagino, certeza ninguém tem no mercado. Dentro do meu perfil, eu imagino que eles continuam existindo. Já existem alguns outros setores, por exemplo, que não me parecem muito perenes. Por exemplo, setor de maquininha de cartão de crédito. Vamos falar especificamente aí Cielo, por exemplo. Eu acredito que a Cielo vai existir daqui 10 anos, 20 anos. Corre o risco de não existir. Um prestador de serviço, de repente, na área de telefonia. A área de comunicação ela vai existir, mas a telefonia como hoje vai existir? Talvez não. Então, se o setor é perene ou não, é importante uma avaliação para longo prazo. Baixo fator competitivo, quer dizer, qual que é a liderança para aquele diferencial competitivo? Então, eu tenho diferencial competitivo? Eu consigo ter uma grande fatia do mercado? Eu sou uma empresa que dentro daquele mercado ela já tem um grande market share, ela já está bem solidificada, ela tem um diferencial competitivo, ela consegue ter custos mais baixos, ela consegue produtos diferentes. Vamos falar, por exemplo, da Apple. A Apple tem produtos diferentes, produtos específicos para a Apple, que podem ser bons ou ruins, mas são diferentes. Eu não consigo usar qualquer adaptador, eu não consigo usar qualquer programa. Enfim, o iOS ele tem uma especificidade diferente aí dos outros que usam Android. Então existe toda uma
uma base que faz com que aquele fator, aquele serviço e aquele produto tenha um diferencial, que é um diferencial competitivo, muitas vezes até o amor à marca. A gente sabe que a Apple conseguiu fazer isso muito bem. Então, este é um diferencial competitivo. Por exemplo, vamos jogar lá para uma empresa completamente diferente, não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui, mas Harley Davidson. A Harley Davidson tem as suas motocicletas, mas ela vende um estilo, ela vende uma marca. É uma das únicas marcas no mundo que as pessoas se tatuam. Vocês já viram alguém tatuado aí com Apple? Tatuado com Ambev? Tatuado com Itaú? Não, né? Mas Harley Davidson tem milhares de pessoas que tatuam por ser associada a marca a um estilo. Então, fatores que dão um diferencial competitivo é interessante. Barreira de entrada, essa eu acho muito boa. Por exemplo, loja, Magazine Luiza, Casas Bahia, lojas americanas, etc. Quer dizer, Magalu, Via Varejo, né? Elas têm barreiras competitivas? Não, eu posso criar aí a Cássio Store. É só eu ter dinheiro para isso e vou comprar produtos que vão disputar em preço, né? Eu sempre lembro, sempre comento isso. Quando você vai comprar aí uma grande televisão, quando você vai comprar um aparelho, um computador, você vai entrar na internet e vai fazer uma pesquisa. Bom, eu vou comprar um notebook. Compramos um notebook recentemente aqui para a empresa, semana retrasada. Eu entro e vejo. Vejo na Amazon, vejo na Magalu, vejo nas lojas americanas, vejo na Casas Bahia. O que tiver mais barato, levando em consideração produto, frete, prazo, etc., barato, na verdade, não seria o termo correto. O melhor custo-benefício, porque às vezes eu preciso dele mais rápido, às vezes ele tem um diferencial. Então, eu escolho aquele produto e compro com que tem o melhor custo-benefício. Às vezes é Amazon, às vezes é Magalu, às vezes é Casas Bahia, às vezes é lojas americanas, etc. Então, tudo isso gera uma pequena barreira de entrada. Vamos levar então para a área de energia. A área de energia, a área de transmissão, por exemplo, sub-área de transmissão de energia. Tem uma barreira de entrada incrível, porque eu não posso, mesmo tendo dinheiro, falar agora eu vou criar aqui uma transmissora de energia, porque eu dependo de quê? De concessões do governo. Se eu não participo das concessões, eu não entro naquela área, então eu tenho uma barreira de entrada muito grande. Então todas aquelas empresas que têm uma boa barreira de entrada são melhores no meu ponto de vista nessa análise. Depois eu vou olhar o histórico. Eu sempre gosto de empresas que estejam na bolsa pelo menos há 5 anos. Não gosto muito da IPO, da oferta inicial, porque a oferta inicial é mais ou menos aquele estilo de quando você vai conhecer uma pessoa. Quando você conhece a pessoa vai, se arruma, bota um perfume bonito, se arruma e faz aquela apresentação que você leva em consideração aquela primeira vez que você a vê, aquele cartão de visita, mas ela se arrumou, ela se maquiou e você não sabe se aquilo é verdade ou não é verdade. Depois que ela entra na empresa, aí os números da empresa aí são oficiais, aí são abertos ao público. Então eu com 5 anos pelo menos de histórico na bolsa, eu consigo ver os dados, quais são os dados daquela empresa naqueles últimos anos, claro, sempre lembrando que histórico passado, resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas nos dá uma ideia do que é essa empresa, do que é o resultado que essa empresa consegue no mercado. Então eu gosto de empresas de 5 a 10 anos, pelo menos na Bolsa de Valores. Que mais? Lucros recorrentes. Olho lá os lucros, olho os resultados e vejo. Bom, tem lá 10 anos a empresa, 10 anos os lucros vêm de uma maneira sequencial, aumentando um pouquinho, crescendo. Essa empresa que eu gosto. Agora, parece um eletrocardiograma, dá lucro um ano, outro ano dá prejuízo, depois dá lucro de novo, dá prejuízo. Essas eu tenho um pouco de preocupação. Gestões coerentes. Qual que é o modelo de gestão daquela empresa? A empresa segue uma gestão que tem a ver com os meus princípios, que tem a ver com o que eu avalio ser bom para aquela empresa, então é coerente, o que ela fala e o que ela faz está coerente, vou seguir. Falando aí, por que eu citei isso? Por causa desses escândalos que a gente viu aí escândalos com a IRBR, a gente viu escândalos com a CVC, a gente viu escândalos com as empresas do Ike Batista, a OMX, etc, a OLX, a gente viu a JBS com escândalos, então todas essas empresas não me interessam como investidor, talvez como especulador, como investidor, não quero ser sócio do Ike Batista, me desculpe, mas não quero. Não quero ser sócio do Joesley Batista, desculpe, mas não quero. Não quero ser sócio, por exemplo, de governo. Evito ser sócio de governo. Ah, Cássio, você diz aqui que não quer, amanhã você compra uma Petrobras, o Banco do Brasil, e aí eu vou apontar para você. Não, eu evito. Por que eu evito empresas governamentais? Que seria um novo item. Empresa não governamental. Por quê? Por causa da mão do governo muitas vezes não ter interesses empresariais, mas apenas políticos. Se o governo é dono daquela empresa e pode intervir,
A qualquer momento, ele pode chegar numa Petrobras e dizer, vou mexer no preço do petróleo, eu vou aqui colocar imposições políticas, eu vou trazer profissionais, ao invés de profissionais, eu vou trazer pessoas políticas para trocar essa empresa, eu vou usar a empresa por fatores para me dar vantagens pessoais. Então não gosto muito onde o governo entra, é muito perigoso. Eu tenho, por exemplo, CEMIG. As minhas primeiras ações de 1984 são da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Eu tenho elas até hoje, no papel. Elas não estão nem no meu home broker, nem nas minhas corretoras. Elas estão em papel. Elas são de uma empresa estatal e a gente viu aí o Zema dizer que está pensando em privatizar, em vender parte da CEMIG. Então tudo isso altera um pouquinho aquele valor. Então eu evito um pouquinho. Na verdade o mercado evita, tanto que as ações governamentais, elas têm sempre um desconto. Se vocês analisarem os bancos, vamos falar de Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco, que são os 4 maiores do Brasil. Qual que é o mais barato? Banco do Brasil. Por quê? Porque justamente o mercado entende que a mão do governo pode não ser tão boa em alguns momentos. Outro indicador que eu gosto muito é o ROI, o Return on Equity. O ROI é o retorno que a empresa dá com aquele capital dela, com aquele dinheiro. Então assim, o dinheiro que eu coloco na empresa, quanto de lucro ela vai me trazer? Eu sempre gosto de um ROI, só para vocês terem uma base, tá, gente? Esse valor vai depender de cada um. Com ROI acima de 15%. Eu busco empresas com ROI acima de 15%. Quer dizer, do dinheiro que eu coloco nessa empresa, o capital que eu invisto nessa empresa, ela me dá 15% de retorno. Ela consegue fazer pelo menos 15% de retorno. Eu gosto das que dão muito mais, né? Tem empresa aqui dando 60%, etc. Não gosto de empresas que tenham ROI muito baixo. A gente tem empresas de varejo, por exemplo, com ROI baixíssimo, aí menos de 5%. Não gosto muito, acho uma margem muito pequena, você não tem gordurinha para queimar em momentos de crise. Outro indicador que eu gosto muito, todo mundo sabe que me acompanha, é o PL, o preço sobre o lucro. Eu gosto que ele seja menor que 15. O que é o PL, preço sobre lucro? É quanto tempo eu vou levar para ter aquele dinheiro que eu investi de volta. Então, como ele é o preço da ação dividido pelo lucro que aquela ação dá no ano. Então, se eu pago lá R$100 numa ação e aquela ação me dá R$10 de lucro por ano, eu tenho então 10 de PL. Quer dizer, assim, eu vou levar 10 anos para recuperar aquele dinheiro. Então, meu PL é 10. Legal, tá dentro desse princípio. Eu tenho empresas aqui acima de 300%. Já citei, por exemplo, Banco Inter, tá em 260 e pouco. A gente tem Magazine Luiza nesse número absurdo também. E a gente tem números ainda lá fora piores ainda. Para ter uma ideia, o PL nos Estados Unidos, uma empresa com 50, 60 de PL é considerada normal. Nós temos a Tesla com 800 de PL. Então são 800 anos para você recuperar. Vamos falar do PL atual da Tesla, que está em 600 e alguma coisa. Para vocês terem uma ideia como isso é grave, se a gente multiplicar o lucro da Tesla por 6 vezes, gente, olha isso, hein? Aumentar um lucro de uma empresa por 6 vezes é um negócio fora do normal. Se a Tesla conseguir aumentar em 6 vezes o seu lucro, ainda vão levar 100 anos para você ter o seu dinheiro de volta. Sou fãzaço da Tesla. Eu acho que já mostrei aqui, quando vou para os Estados Unidos eu faço questão, levei meu filho mais novo para conhecer fábrica de Tesla, para conhecer as lojas da Tesla, conhecer os carros. Sou apaixonado pela Tesla como cliente, como usuário. Não tenho cliente, não tenho porque Tesla não está no Brasil. Mas adoro, o dia que vier faço questão de entrar. Adoro a filosofia da Tesla, mas nunca neste dividendo, neste fator aqui, nesse indicador fundamentalista, eu nunca seria sócio da Tesla, porque eu não vou viver tanto tempo para ter meu dinheiro de volta. E quando você vira sócio de uma empresa, você quer o quê? Lucro, rentabilidade. Não é uma recomendação. Dividend yield maior que 4%. Eu já tenho 50 anos. Por que o canal chama 50 investidor? Porque eu tenho 50 anos. Esses dias me perguntaram isso. Eu falei, gente, né? Eu tenho 50 anos, 50 investidor. Né? Por que o dividend yield maior que 4%? Porque eu gosto que exista uma distribuição, na maioria das vezes, dos lucros. Nem sempre o dividendo é importante. A gente tem empresa de dividendo e empresa de crescimento. Às vezes a empresa de crescimento é melhor, porque ela vai pegar aquele dinheiro, ao invés dela distribuir para você, ela vai reinvestir, vai ganhar 30%, 40%, 50% nesse dinheiro, na valorização da cota você ganha. Mas eu gosto também de uma pequena parcela, pelo menos, de dividendos sendo distribuída para montar um caixa mensalmente e eu poder escolher se eu vou reinvestir naquela empresa ou em outra. Por exemplo, tenho Magalu, não compro Magalu há mais de 2 anos, porque eu acho que ela está esticada. Se a Magalu pagasse dividendos, eu ia pegar o dividendo e eu não ia reinvestir na Magalu.
eu ia reinvestir numa outra empresa que eu acho que está menos esticada, que está mais barata. Então esta que é a questão. Ah, mas a Magalu faz melhor dinheiro com você. Sim, do que você. Provavelmente sim, ela vai pegar aquele valor que seria distribuído de dividendo e ela vai reaplicar. Mas até quando? Até quando ela vai crescer? E eu estou deixando toda essa administração para a Magalu. E eu gosto de gerir um pouco mais o meu dinheiro. Então, dividend yield acima de 4% ao ano, eu acho no mínimo interessante. Procuro os maiores, lógico. Baixo endividamento. Me preocupo muito com o endividamento da empresa. Como é que é a alavancagem dessa empresa? Essa empresa, ela está pedindo empréstimo um atrás do outro e está conseguindo fazer dinheiro com isso? Será que ela não está devendo demais e isso pode correr o risco de no futuro estourar? Os indicadores aí de índices, os indexadores estão mostrando números absurdos. A gente tem o GPM aí 18, 19, pode chegar a 20% ao ano e fala-se que não tem inflação. Isso tudo, se você tem uma dívida indexada ao IGPM mais alguma coisa, essa dívida fica alta, fica pesada. Baixo P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Eu busco sempre empresas, o que eu acho ideal? Menores aí que 5, por exemplo. Eu acho que isso é um bom número, isso vai depender muito do setor. Quer dizer, o que ela deve, o preço dela, dividido pelo valor patrimonial, do que ela tem de patrimônio, passa de 5, então tem 10, 20, 30 vezes, eu já me acende o alerta. Claro que isso vai depender também do setor. O setor de tecnologia, por exemplo, tem um valor patrimonial pequeno, a estrutura de tecnologia você pode trabalhar em uma estrutura que requer menos investimento físico. Então vai variar também do setor, mas é um indicador que eu gosto. Eu gosto muito do caixa, então a empresa que vem aí há 5, 10 anos com um bom caixa, tem bastante dinheiro em caixa para poder girar os seus negócios, também me dão um sinal positivo. E eu gosto de empresas que eu conheça o negócio. Quando eu vou investir numa empresa, eu vou dar uma estudada naquele negócio, aonde ela atua. Quer dizer, nós estamos falando de repente, vou falar de umas aí que o pessoal gosta de especular. Cogna, na área de educação. Bom, eu sou da área de educação, não atuo diretamente agora, mas passei aí ao todo quase 20 anos na área de educação, entre faculdades, dando aula na faculdade, entre Sistema S, então trabalhei no Sebrae, no Senai, no SESI e no Senac por um grande número de anos aí, que me deu todo uma base educacional. Fui diretor escolar por mais de 10 anos, então isso tudo me dá uma noção do que é o ensino privado no Brasil. Eu acredito no ensino privado? Acredito, eu conheço o negócio, conheço um pouco do negócio, então aí eu invisto. Ah, eu vou falar sobre a Oi, então a área de tecnologia, de telecomunicações, eu entendo bem? Não entendo, então deixa eu tentar entender um pouco melhor para ver se vale a pena. Então existem vários fatores do segmento, do negócio, que é importante que a gente conheça para poder investir melhor ou com mais tranquilidade, porque eu preciso dormir à noite, eu preciso deitar e conseguir dormir. E o baixo risco de flutuação da sua cotação devido a questões externas. Por exemplo, petróleo. Petrobras está num número bom para a gente investir agora, mas eu não tenho Petro. Por quê? Porque o valor do petróleo ele depende de tantos fatores externos que não estão ao meu alcance, que me preocupam, além de ser uma empresa governamental, etc. Mudança de legislação, então a gente tem empresas de seguros, são muito boas, muito saudáveis e tal, mas pode vir alguma legislação aí dificultar um pouco. A área de telecomunicações, de internet, pode vir alguém aí congelar alguma coisa e tal. Isso é muito perigoso. A gente viu isso acontecendo agora no nosso país vizinho, na Argentina, muita intromissão do governo em áreas específicas que me parecem ruins, então eu evito esse tipo de empresa. Então, olha, o que é o ideal? Que eu consiga montar toda essa cesta de indicadores e achar empresas nesta linha. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Tem como usar alguma ferramenta? Tem uma ferramenta fantástica, que é a Status Invest. E a Status Invest você consegue ir filtrando. Então você bota lá, eu quero o preço de lucro no mínimo de tanto, eu quero o dividend yield no mínimo de tanto, o endividamento não pode passar de tanto, o caixa tem que ser tanto, a liquidez, etc. Liquidez, tem que ter uma liquidez aí, gente, de pelo menos 500 mil reais por mês. Senão, como é que você faz? Você se prende num ativo e não consegue vender depois. Então você tem que buscar empresas com uma liquidez maior. Tudo isso você pode ir montando a sua cesta, brincando ali no Status Invest e aí criar uma filosofia de investimento que se adeque à sua carteira da melhor maneira. Se você gostou,
curte aí, compartilha esse vídeo, me ajuda, se inscreva no canal do Cinquentão Investidor para que esse vídeo possa chegar a mais gente. E coloca aqui nos comentários se você tiver interesse que eu faça um vídeo apenas sobre o Status Invest, mostrando aqui na prática como que usa este site para te ajudar nos fundamentos. Não tenho nenhuma propaganda do Status Invest, é um uso que eu faço, né, uma ferramenta de uso que eu faço aqui gratuita que pode te auxiliar a escolher bem os fundamentos daquela empresa para a sua carteira, ok? Bons investimentos e até a próxima!